Aleluia, glória a Deus, amém. Abre comigo no livro de Marcos, capítulo 5, nós queremos ler alguns versículos e depois nós vamos estar vendo um pequeno vídeo, muito interessante. Então, Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Pai, nós oramos nessa manhã, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Os nossos corações estão abertos diante de Ti. Senhor, é um tempo em que nós nos reunimos em congregação, e o Senhor já tem falado, o Senhor já tem vindo com o Seu Espírito Santo em cada mente, em cada coração, em cada um de nós, Pai. E o que nós te pedimos agora pela Tua palavra, Senhor, vem e edifica-nos, vivifica, Senhor, com o Teu Espírito Santo em nós, Pai. E que nós, como igreja, possamos sair daqui, ó Deus, edificados, aclarados no viver que Tu tens proposto para nós. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero agora que você veja um pequeno vídeo e depois a gente vai estar conversando sobre ele. Tá bom? Eu sei que a igreja estou, mas hoje está fechada, filha. A gente vai sábado, tá? Aleluia, glória a Deus, né? Mas deixa eu explicar o que é isso, queridos. Nós estamos cobrindo juntos uma igreja em Londres. Essa criança, a sua mãe, não permitia que ela fosse participar do trabalho infantil nos cultos. Ela era uma pessoa muito resistente e ela sempre questionou a igreja, que a igreja não tinha pessoas especializadas para cuidar de crianças, que não tinha um trabalho coordenado para as crianças, e ela, então, por causa disso, ela não permitia que seus filhos fossem. E vocês bem sabem que a Jéssica, a Bibi, foi em um chamado de Deus para a Inglaterra, e Deus a levou a essa igreja. A igreja dos pastores Roberto e pastora Patrícia, que nós já apresentamos, que já temos orado, a igreja que temos coberto. E após algum tempo, alguns meses, da Jéssica trabalhando em fé, tanto com a criança, quanto com a mãe. Esse é o estado da criança hoje. A todo tempo ela quer ir para a igreja.
ela quer estar na igreja, porque houve um operar do Espírito do Senhor. Que coisa linda, tremenda, que coisa maravilhosa. E os pastores enviaram para mim esta semana, testemunhando, porque era um desafio essa família para a igreja, para eles como pastores, porque eram muito, não resistentes, mas muito questionadores de tudo, e foi assim algo tremendo que Deus operou. E nessa manhã, queridos, eu quero repartir com você. Nós estamos nesse tempo de casa inabalável, e casa considerando as nossas vidas. Nesse mês nós temos estudado em nossas células, em nossos grupos pequenos, né? Sobre fé. Já vimos sobre o arrependimento, agora estamos vendo sobre fé. E eu quero repartir com você exatamente sobre fé. Querido, o que aconteceu nesta criança e o que lemos nesse texto, esse é um texto que talvez você já conheça, né? Da mulher com um problema hemorrágico. Mas o que aconteceu aqui é exatamente uma questão de fé. Fé. Eu sei que você, quem sabe, esteja pensando assim: puxa, mas eu já ouvi sobre fé. Mas nessa manhã nós recebemos uma palavra do Senhor falando sobre o romper montanhas com ferramentas próprias. E a fé, ela envolve ferramentas específicas e não ferramentas próprias, não as nossas ferramentas próprias. Então, eu quero começar com você fazendo uma pergunta: aonde a fé começa? Aonde a fé começa? A fé começa em Deus. Alguém teria alguma outra? Mas lógico que a fé está em Deus, mas em você, aonde a fé começa? Em você, aonde a fé começa? Ouvir? Alguém falou coração? Coração? Alguma coisa mais? Aonde? Espírito. Então, olha só: ouvir, coração, espírito, mente. Eu quero chamar a sua atenção, queridos. Muito boas respostas, muito próprias. Mas eu quero dizer para você que existem muitas oportunidades que se apresentam a nós diariamente para nós vivermos e exercermos a fé. Olha só a oportunidade desta mulher: 12 anos com uma enfermidade. Ela já havia procurado vários médicos e por causa disso ela deu tudo que possuía por causa desses investimentos. E a Bíblia diz que ela não melhorou, foi a pior. Então, olha que oportunidade para exercer a fé, não é verdade? No seu dia a dia, existem muitas oportunidades para você exercer fé. A fé, ela fica ainda mais evidente quando uma oportunidade te cerca. Porque se essa mulher não tivesse 12 anos enferma, se ela não tivesse despendido tudo que ela tinha em vários médicos e nada melhorado, pelo contrário, só piorado, se ela não tivesse uma situação assim, ela não precisaria de fé? Não é verdade? Para quê? Mas quando a oportunidade aparece, ali é o momento da fé. E eu estou dizendo a nós que no nosso dia a dia existem oportunidades que se nos apresentam no nosso trabalho, na escola, no viver, em casa, enfim, no ônibus, no caminho, em todos os momentos e espaços. Oportunidades se apresentam a nós para usarmos e vivermos da fé. Agora, a fé em Deus e a fé em sua palavra, ela começa
no coração. Você quer ver comigo? A fé em Deus e em sua palavra, ela começa numa condição do nosso coração, sobre o nosso coração. Fé é condição do nosso coração. Se você for ver Romanos 10, capítulo 10, verso 9 e 10, olha o que diz a palavra de Deus. Se você confessar com a tua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A Bíblia é muito clara. Olha só o versículo 10. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para quê? Salvação. Esse texto está falando muito claramente aonde a fé começa. O crer é no coração. Sabe, queridos, foram muito boas respostas, mas sabe por que a fé não começa na mente? Porque ela poderia ser somente um ótimo pensamento positivo. E ela não atingiria o restante de todo o meu ser. Mas a fé, que se inicia no coração, ela contamina a minha mente e toma todo o meu ser, de maneira que os meus passos, as minhas atitudes, tudo que eu falo ou que eu venha a fazer, é contaminado pela fé. Fé. Olha só que coisa interessante. O coração, uma vez contaminado, ele vai envolver a sua mente, certo? Romanos capítulo 10, o versículo 11 agora. Se for possível, colocar o versículo 11 também. O versículo 11 de Romanos 10, o que ele diz? Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Algumas outras escrituras diz, todo aquele que nele crê não será confundido, não será envergonhado. Agora, vamos pegar esse termo, confundido e envergonhado. Confusão acontece aonde? Na mente. Se a fé iniciasse aqui, ela estaria sujeita à confusão. Mas a fé, ela inicia aqui, e aqui contamina a nossa mente. Então, não há confusão, não é envergonhado aquele que exerce fé, que nele crê, que exerce fé sobre Jesus. Não tem confusão. Não tem confusão. A Bíblia diz, agora não é o caso, me lembrei agora desse texto, é Coríntios, se eu não me engano, mas que em Deus não há confusão. Em Deus não há confusão. Não há. Não há. Sabe, apareceu confusão, saiba de uma coisa, Deus não está aí. Apareceu confusão de pensamentos, saiba de uma coisa, Deus não está aí. Apareceu confusão de sentimentos, saiba de uma coisa, Deus não está aí. Apareceu uma confusão de situações, de pessoas, de relacionamento, saiba uma coisa, Deus não está aí. Porque em Deus não há confusão. Não há confusão. Agora, vamos continuar aqui nossa linha de raciocínio. Bem, se a confusão atinge a esfera da mente e a fé começa em nosso coração, nós podemos entender então Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4, 23, a palavra de Deus diz, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida.
Puxa, agora a gente consegue entender o porquê o escritor aqui, o Senhor Deus, nos chama a atenção sobre tudo que a gente deve guardar na nossa vida, deve guardar o nosso coração, porque dele procede, depende, né? Mas tem outra tradução que diz, dele procedem as fontes da vida, mas dele depende a vida, do coração depende a vida. Agora dá para entender que se a fé, ela se inicia no coração, o que é mais estratégico na nossa vida, queridos, e eu quero chamar a sua atenção, eu não estou sendo espiritual, eu estou sendo agora natural e espiritual. O que é mais estratégico para a sua vida, para o seu viver, para o momento de vida que você está vivendo, é você guardar o seu coração. Se você, olha só, pensa nisso, se você não tem tido fé, é porque você não tem guardado o teu coração. Se você não tem tido vida e experiências de fé, é porque você não tem guardado o teu coração. Se você não tem observado no seu dia a dia as oportunidades que surgem para exercer fé, é porque você não tem guardado o seu coração. O seu coração. E a gente vê aqui no texto de Marcos que nós lemos, como isso acontece na vida dessa mulher. Olha só o versículo 27 e o versículo 28. O versículo 27 diz a palavra de Deus: tendo ouvido a fama de Jesus. Bem, aqui diz, quando ouviu falar de Jesus. Olha só, o texto é muito claro em deixar para nós que esta mulher não conhecia Jesus. É ou não é verdade? Porque quando ouviu falar de Jesus, o texto não diz assim, e ela lembrando-se de Jesus, não. O texto diz que quando ela ouviu falar de Jesus, existem outras traduções que dizem assim, que quando ela ouviu da fama de Jesus. Olha só que coisa. Quantos aqui já exerceram fé por ouvir a fama? Quantos de nós aqui, nós às vezes temos situações, né, queridos, que nós ouvimos a fama de pessoas e por causa de ouvir a fama, a gente tem uma correspondência positiva a essa pessoa. E às vezes essa pessoa nos decepciona, porque não tem nada a ver com a fama. Não é verdade? Agora, como é que pode ter fé em cima de ouvir a fama? Aonde que começa essa fé para se ouvir a fama? Agora, olha só o versículo 28. O versículo 28, nós vimos 27. O versículo 28. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar, se eu tão somente tocar o seu manto. Ela dizia a si mesma, ela pensava a si mesma. Queridos, uma mulher que ouve a fama de alguém e monta uma estratégia de ação, é porque o seu coração está tomado de uma decisão de fé. Não é verdade? Ou você sai fazendo assim, você ouve a fama de alguém, você sai correndo atrás para fazer puxa, essa pessoa aqui vai me dar a resposta certa. Não, houve fé nesta mulher. Houve fé. Eu estou só reforçando, queridos, acerca da fé, ela inundando o coração, o íntimo, a sede dos desejos, sentimentos, o coração.
Esta mulher que havia perdido tudo, que não tinha mais esperança em nada, ela ouve uma fama e ela se determina: puxa, se eu tocar a veste desse homem, ela nem pensou em falar, mas tocar. Gente, espera um pouquinho só. Eu não sei quantos de vocês já tiveram oportunidades de participar de grandes eventos com homens de Deus com uma fama. Eu me lembro uma vez, lá em Londrina, morávamos lá em Londrina, e vinha um grande homem internacional, o cara, né, assim, era usado por Deus, e nós fomos chamados para fazer o louvor. Eu falei: oh, meu Deus, agora, né? Oh, Jesus amado, agora vai descer o fogo, né? E ali o Senhor Jesus me ensinou algo tremendo, que é o Senhor quem faz, quem opera, e é dele que nós dependemos, não é de homens. E essa mulher, ela crê no seu coração que simplesmente o tocar, imagina dirigir louvor, ela só pensou em tocar, ela não pensou em dirigir louvor. Tocar a veste do Senhor, serei curada. Uau, o que é isso? Agora, nós temos na palavra de Deus vários exemplos da fé começando no coração. Eu vou passar dois rápidos para vocês aqui. Um é Filipe falando com o eunuco. Lembra? Filipe, o eunuco estava no caminho lendo a palavra, o Filipe vem, alcança o eunuco, começa a repartir da palavra e dá entendimento a ele, e o eunuco, ele, mas o que me impede de aceitar Jesus, de ser batizado? E o eunuco, ele diz o seguinte o Filipe diz o seguinte para o eunuco: se creres de todo o teu coração, se creres de todo o teu coração. E o eunuco responde: eu creio de todo o meu coração em Cristo Jesus. E aquele eunuco é batizado e ele é salvo. Crê de coração. Um outro exemplo que você conhece também na palavra de Deus, também no livro de Atos, mas é Paulo e Silas presos no cárcere, e por volta da meia-noite cantavam e davam louvores, e houve aquele grande terremoto, agitar das coisas, as cadeias são liberadas, e o que acontece? O carcereiro pensa em acabar com a sua vida, e Paulo e Silas falam: não, fica tranquilo, está todo mundo aqui, ninguém fugiu não, estão todos aqui, fica tranquilo, né? Dá para entender, quer dizer assim, dá para fazer uma análise. Puxa, o carcereiro, ele acho que estava querendo acabar com a vida por causa de todos os bandidos que estavam lá presos, fugiram, ele era o responsável, ele ia ser morto de qualquer forma, então ele falou: deixa que eu me mato, né? E Paulo falou: não, fica tranquilo. E aquele carcereiro, então, ele é ministrado pela presença do Senhor. E Paulo e Silas pregam da palavra, pregam do evangelho. E aquele carcereiro pergunta para Paulo assim: o que é necessário? O que é necessário? E Paulo então ele responde: crê no Senhor Jesus Cristo de todo o teu coração e serás salvo, tu e a tua casa. E o texto traz que toda a casa foi salva. Toda a casa foi salva. Agora, nós já vimos acerca do ponto estratégico para o seu viver, para o meu viver, o guardar a palavra. Provérbios capítulo 4, o verso 20 a 22, o autor, ele chama a atenção
Ali você percebe nitidamente uma relação de pai e filho. Então, o autor ele diz assim: meu filho, escute o que digo a você. Amado, a palavra do Senhor, o Senhor está dizendo a você: meu filho, escute o que eu digo a você. Preste atenção nas minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Amado, Deus falando a nós: guarda o teu coração, guarda as minhas palavras no teu coração, porque quem encontra saúde, encontra vida. Então, sabe, amados, a estratégia para a sua vida, você está lutando com montanhas, você está lutando com dificuldades, com barreiras na sua casa, no seu casamento, com seus filhos, no seu trabalho, nas suas finanças, eu não sei aonde, você tem barreiras, tem lutas na sua frente. Lute em fé com as ferramentas certas, guardando a palavra do Senhor no teu coração. Guarda a palavra do Senhor. Guarda a palavra do Senhor no teu coração. E olha só que coisa muito interessante. Ainda dentro do livro de Provérbios, ainda dentro da palavra de Deus, no livro de João, porque você pode falar assim: mas isso é o Velho Testamento. Então vamos ver o Novo Testamento. João capítulo 14, o verso 15 e o verso 21. Olha só, João 14, Jesus falando: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E o versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, disse Jesus. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Aquele que guarda a palavra, guarda em seu coração, me ama, e o que é mais lindo, ama o Pai e eu me revelarei. Amado, olha só a ênfase que Cristo Jesus, ele deixa nesse texto de João capítulo 14, ele diz assim: aquele que guarda a minha palavra, aquele que me ama, guarda e obedece a minha palavra, eu me revelarei. Você está com revelação do Senhor? Você tem tido revelação? Nós temos tido revelação do Senhor. Às vezes no nosso dia nós podemos chegar em momentos de crise e falar: poxa, eu não estou tendo revelação, uma direção do Senhor. Amado, eu não quero trazer um peso sobre a sua vida, mas eu quero dizer: o Senhor está pronto a abrir e a derramar das suas bênçãos e revelações a nós, mas nós, por vezes, precisamos corrigir a nossa maneira de viver. E aquele que guarda a palavra do Senhor em seu coração, aquele que mantém, que guarda o seu coração, e o seu coração com a palavra de Deus, ele se revelará, ele se manifestará. Sabe, amado, você consegue ver, parece matemática, como 2 mais 2 são 4. Se eu guardo e obedeço a palavra do Senhor no meu coração, na sede dos meus sentimentos, vontades, desejos, se a palavra do Senhor é aquilo que dirige o meu ser e o meu viver, ele vai se manifestar. Tem uma montanha aqui na minha frente? Então deixa eu pegar a palavra de Deus. Opa, cadê a montanha? O Senhor se manifestou. Tem aqui uma outra situação difícil à minha frente? Uma outra situação impossível? A palavra do Senhor. Opa, a situação, o Senhor já se manifestou. Sabe, amados, não é condenação a nós, mas é o Senhor chamando a nossa atenção sobre um fundamento de casa inabalável, de casa que é inabalável. Agora, vamos ver o que
o que acessa. Se você pensar que, olha, os céus é um banco, não é banco de sentar, tá, gente? Imagina um banco de investimentos. Então tem muita riqueza, muitas bênçãos de Deus. Você imagina, né? Deus tem muitas bênçãos para nós. Deus é um bancário. Então ele tem muitas bênçãos, promessas. Os céus é algo tremendo, né? Então imagina assim. Agora, como é que a gente vai acessar isso? Como que nós vamos acessar? O céu, ele está cheio de riquezas, de bênçãos do Senhor, que o Senhor quer transferir a nós. Ele quer transferir a nós. Ele quer transferir para a sua conta. Ele quer mesmo, ele deseja transferir para a sua conta pessoal. Agora, como é que a gente acessa isso? Bem, alguns já sussurraram, a nossa plataforma, agora vou, tentar ser, vou falar a linguagem de TI, isso aí, vou tentar falar. Não entendo nada de TI, mas, a plataforma de acesso é a fé. Essa é a plataforma, a fé. Agora, qual é o comando que se dá para acessar? A plataforma é a fé. Agora, qual que é o comando? Alguns falaram a palavra, Não estaria de todo errado. Mas eu quero falar com você sobre a voz da fé. A voz da fé. O comando de acesso, ele se dá através da voz da fé. Deus, ele não só nos tem dado um coração de fé, mas ele tem nos dado uma boca de fé. As nossas palavras, elas têm valor, e elas são produto do que está dentro de nós. Como diz Mateus capítulo 12, porque a boca fala do que está cheio o coração. Opa! Essa eu não conhecia, pastor, eu também não. A voz da fé, a voz da fé, ela está falando a respeito do que eu guardei no meu coração. Olha só como é sério, querido. E a voz da fé, a minha boca, ela proclama, ela anuncia sobre as montanhas, sobre o meu dia, sobre o meu humor, sobre a minha saúde, sobre a minha casa, enfim, sobre todas as coisas, aquilo que o meu coração está cheio. Dá para entender? Acho que fica claro. Fica bem forte da parte do Senhor para o nosso viver, para a prática do nosso viver. Agora, o que nós confessamos com as nossas bocas é um indicador do que vai no nosso coração. Então, isso é algo que nós podemos usar até mesmo para nos avaliar. O que nós estamos falando? O que nós temos declarado? O que nós temos conversado? O que nós temos murmurado? Porque às vezes a gente não fala com alguém, mas a gente fala com a gente mesmo. Isso traduz do que está cheio o meu coração. E a palavra de Deus diz: porque com o coração se crê para a justiça. Nós lemos agora há pouco, Romanos 10, E com a boca se confessa a respeito da salvação. Amados, a fé envolve confissão. E é interessante
que a palavra confissão aqui, ela quer dizer dizendo a mesma coisa. Esse é o significado da palavra confissão, dizendo a mesma coisa. E isso, lógico, envolve a expressão verbal da palavra de Deus, para que eu possa assimilar e guardar em meu coração. O que eu quero dizer é que nós precisamos continuamente estar com a palavra do Senhor, declarando a palavra do Senhor, guardando a palavra do Senhor no nosso coração. Por quê? Porque nossas bocas repetem a mesma coisa que Deus expressa. Ou seja, confessam a salvação. Eu não estou falando aqui da salvação em Cristo Jesus, da vida eterna, mas eu estou falando da salvação para a montanha, para a situação, para o momento de vida, para a questão do seu viver. Do seu viver. Olha só que coisa interessante. Nós vimos então que a plataforma de acesso é a fé. O comando para recebermos é a voz de fé. Agora, a senha que libera, qual que é? A senha que libera, aí é a palavra de Deus. Aí é a palavra de Deus. Ela libera tudo. E agora eu pergunto para você, mas o que mantém esse sistema? Você sabe que tem algumas ferramentas e peças que ajudam para manter o sistema, né? Em termos de TI. Agora, o que mantém o sistema da fé? Esse é o X. Essa é a questão. O que mantém o sistema da fé é a perseverança em fé. Romanos capítulo 4, versículos 19 e 20. Romanos 4, versos 19 e 20. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. De quem que está falando aqui? Aqui é de Abraão. O Abra para os mais íntimos. 100 anos de idade. A sua esposa, já também envelhecida. E o texto ali é bem interessante, que ele não enfraqueceu. E olha só, o corpo dele praticamente amortecido. 100 anos, gente. Olha que é difícil, né? É coisa complicada. Mas ele não se deixou envolver com a incredulidade. Mas ele manteve a palavra de quem? A promessa de quem? Ele guardou o seu coração. A palavra de Deus. A promessa que Deus havia feito e dado a ele estava guardada. Estava guardado. Você pode pensar assim, puxa, mas essa mulher aqui que nós lemos, 12 anos, porque quando ela poderia ter ficado doente e Deus já ter curado, claro que poderia, ele tem poder para isso, mas por que ficou com 12 anos? Pergunta para Deus, pergunta para ele. Mas, querido, o que eu quero chamar a sua atenção, amados, é que independente se a resposta vier hoje, ou vier amanhã, ou vier daqui 10 anos, a minha fé não vai ser abalada, eu não vou mudar a minha forma de pensar, de andar, de amar o meu Deus, de estar em intimidade, em comunhão com Ele, e de estar declarando a palavra dEle. Você consegue entender
que essa é uma posição, uma postura de alguém que é inabalável. Porque não são as circunstâncias. Olha que Abraão, gente. Eu não sei se você já teve oportunidade de ver uma pessoa com 100 anos. Meu avô, ele morreu com 104 anos. A minha avó, eu agora não me lembro direito, os pais do meu pai, né? Minha avó morreu acho que com 97, qualquer coisa assim. O meu pai está com 93 e está firme. 94. Ele está firme. Mas eu me lembro muito da minha avó. Minha avó, uma mulher de Deus, mas tudo enrugadinha. Já não tinha muita força para andar. Meu avô também, já não tinha muita força para andar. Você já imaginou você, com essa idade, careca já, semblante caído, tudo enrugado, e Deus falou assim: eu vou te dar um filho, você vai ser pai das nações. Você olha para a nega, você olha para a tua companheira ali, tudo enrugado. Quando você olha assim, você fala assim: não vai dar certo, né? Já passou da idade. Gente, a gente está rindo aqui, mas se põe no lugar de Abraão. E se põe no lugar de Sara. Vai dizer que você não faz isso, você crê, né? É que era Abraão. Abraão era um cara terrível. Gente, o que Abraão guardou? O seu coração. Ele não deixou o seu coração ser contaminado por desânimo, não deixou o seu coração ser contaminado por engano, por vozes outras, mas ele manteve o seu coração a palavra de Deus. Deus falou que vai ter um filho, vai me dar um filho, eu vou ter um filho. E mesmo com o que ele via naturalmente, ele não permitiu nem os seus olhos, muito menos o seu coração, ser envolvido pelo: eu acho que não vai dar certo. Porque a nossa fé, ela é muito baseada naquilo que nós vemos, mas isso é completamente oposto ao que a palavra de Deus, a que Deus fala a nós acerca de fé. Fé é a certeza do que não se vê. Então nós não podemos dirigir os nossos passos de fé pelo que nós vemos. Por isso, a questão, vamos dizer assim, aquilo que mantém o sistema de fé é a perseverança. Eu estou vendo o contrário, mas está certo. Meu Deus vai agir. O Senhor vai fazer. Perseverança. Dá para entender, queridos? Dá para ver como tem porca e parafuso para apertar dentro da gente? E que o Espírito do Senhor está aqui para apertar agora. E que o Espírito do Senhor está fazendo isso na sua vida agora, em nossas vidas. Porque o Senhor quer nos levar a vivermos pela fé, porque o justo viverá pela fé. Você consegue ver e contemplar isso da parte do Senhor. E o que é lindo e maravilhoso é que Abraão, ele era fortalecido dando glória a Deus, Se os amados irmãos quiserem subir aqui, já podem subir, eu quero já estar encerrando. Ele dava glória a Deus, e olha só que coisa linda, Romanos capítulo 5, verso 3 e 4, a palavra de Deus diz: e não somente isso, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, o outro versículo também, a esperança. A esperança. E a esperança não nos decepciona,
porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Uau! Nos gloriando. Amado, eu ia dizer uma coisa, mas você pensa que é brincadeira, daí você não vai fazer nada. Mas a gente podia mudar a nossa forma de falarmos entre nós, irmãos. Irmão, como é que você está? Eu estou me gloriando no Senhor. Porque, irmão, quando você está tudo certo, Ele está passando, Deus está fazendo, né? Não é isso, queridos. Irmão, como é que você está? Eu estou me gloriando no Senhor. E nós já vamos saber que você está sendo perseverante, que o Senhor está trabalhando, que você está passando um momento difícil e que nós podemos orar juntos. E olha, tem tantos textos da palavra de Deus que falam sobre isso. Tiago, capítulo 1 também, o verso 3 e 4. A palavra de Deus, ele traz exatamente sobre isso. Olha aqui: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Opa! Eu tenho que perseverar em fé, e a prova da minha fé produz perseverança. É sustentável. Olha só, é uma máquina que vai, né? E continua o texto dizendo: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Uau! Oh, meu Deus, Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Sabe, queridos, eu teria algumas outras coisas para falar aqui, mas eu sinto de fazermos algo agora. Nós temos um tempinho. Você entendeu o que Deus tem falado para todos nós sobre guardar o nosso coração, sobre guardar a palavra do Senhor? Guardar a palavra do Senhor, isso envolve, de repente, nós decorarmos, repetirmos, lermos a palavra de Deus. Eu gostaria de lançar um desafio a nós, todos nós, que nesse ano nós pudéssemos ler a Bíblia pelo menos uma vez e meia. Já pensou que coisa linda? Mas eu não vou exigir isso, não. Mas eu vou exigir que você não deixe de ler a Bíblia. Não deixe de ler a Bíblia durante esse ano, todos os dias. Leia, que seja um versículo, um capítulo, 10 capítulos, enfim, leia a Bíblia todos os dias. Sabe, queridos, uma coisa que Deus, Ele faz, sabe, a revelação da sua palavra para nós, ela é progressiva. Eu já falei isso aqui, você vai ler um texto e de repente esse texto pode não dizer muita coisa para você. Mas de repente, numa segunda vez, num outro momento que você venha a ler aquele texto pode se descortinar e operar tremendamente sobre a sua vida. Esse é o nosso Deus. Agora, porque naquele momento que eu li não houve nada, não quer dizer que eu não tenha que ler mais. Não. Mas nós amarmos, guardarmos, sabe? E uma coisa interessante, amados, no lermos a palavra de Deus, no estudarmos a palavra de Deus, nós lermos sempre colocando as nossas vidas em confronto com aquilo que a palavra está dizendo. Ama o teu próximo. Eu estou amando. As minhas atitudes são atitudes de amor. A Bíblia diz: sirvam uns aos outros. Eu estou servindo. Entende o que é você confrontar a sua vida com a palavra de Deus? Sabe, amados, eu acho que não preciso ensinar isso. Eu acho que isso é algo que você faz com o seu viver. Mas o que a palavra de Deus, o que o Senhor está nos falando com fé, é exatamente isso: guardar a palavra do Senhor no nosso coração. E sabe, amados, uma das coisas que nos auxilia, porque fé é uma coisa que sempre nos deixa com uma tremenda interrogação, não é verdade? Você não fica com uma interrogação? Olha, queridos, eu tenho 55
51 anos de diabetes. 51 anos de diabetes. 51 anos. Você está pensando aí, pastor, está falando sobre fé, por que Deus não te curou até agora? Pergunta para Deus. Mas eu não vou mudar a minha forma de crer e de viver, porque não aconteceu há 30 anos atrás a cura. Olha que eu conheci o Senhor. Eu continuo a crer que Ele vai me curar. Mas você sabe o que eu tenho visto? É que mesmo Ele sem me curar, sem Ele fazer qualquer coisa, do jeito que eu sou, já tem sido um testemunho para muitas vidas, muitas pessoas com diabetes, pessoas sem diabetes, muitas pessoas. Mas espera aí, mas fé, a gente tem que sentir, tem que arrepiar o cabelo, a fé, como é que é? Puxa, começa no coração, mas o que tem que ter no coração? A palavra do Senhor. E a fé não se dirige pelo que se vê. Então, a situação que está à minha frente, ela não é verdadeira. O que me dirige então para essa situação? É o que a palavra de Deus diz. E sabe por que não é a mente, queridos? Porque a mente seria muito perigoso, uma coisa que muitos talvez já tenham tido situações assim. Você vê uma situação à sua frente, e aí você diz: não, é verdade, olha, eu conheço Deus, Ele age contra o impossível, e esqueci agora, água fria, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, Deus está me falando para ficar batendo. Espera um pouquinho, isso é mente, porque água mole em pedra dura não é palavra de Deus. Não é palavra de Deus. Tem muitos irmãos inventando textos e inventando situações acerca da palavra de Deus para justificar posturas e posicionamentos de fé, mas não é a palavra de Deus, é mente. Você entende agora como a gente tem que guardar? E olha só que coisa interessante. O que a fé atinge em nós? A fé atinge o nosso ouvir, o nosso agir, o nosso coração, tá? O que a Bíblia diz do nosso coração? Desesperadamente corrupto. Corrupto. Aí se a corrupção do meu coração se junta com a visão enganosa, e a minha fé é dirigida por isso, o que vai dar? Nada. Não vai dar em nada. Mas se no meu coração está guardado pela palavra do Senhor, não por sentimentos e por minhas lógicas desenvolvidas, mas a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, e o que eu tenho lá em cima da palavra do Senhor, eu não estou vendo, não, vai tranquilo, vai tranquilo. Agora, se demorar 450 anos para acontecer, continua indo tranquilo. Sabe, queridos, eu já tive oportunidade de fazer enterros, estar com pessoas, com pais que estavam crendo por seus filhos, crendo pela conversão dos seus filhos, e alguns desses pais até chegaram a falecer antes de verem seus filhos convertidos, mas seus filhos se converteram. Seus filhos se converteram. Eu conheço alguns testemunhos, algumas vidas assim. O que eu quero fazer nessa manhã, que nós façamos todos nós juntos, é o seguinte: você vai pensar agora, você vai lembrar, se você quiser anotar aí no seu material, anota no seu material, um texto da palavra de Deus. Olha, não é aquilo que você pensa que você sabe, é um texto mesmo. Você vai abrir lá dá o texto da palavra de Deus, que fale acerca de algum momento que você está vivendo,
acerca de algum monte, algum impossível, alguma situação na sua casa, na sua vida pessoal, no seu casamento, enfim. Um texto só, não estou falando para você ver todos os textos, um texto, você lembra, você anotar. Se você puder abrir esse texto, abre esse texto agora, porque o que nós queremos fazer, queridos? Eu creio que o Senhor está nos chamando em prática, nós a engrossarmos a nossa fé nessa manhã. Queridos, uma criança que não podia ser cuidada por irmãos em Cristo, porque a mãe achava que ninguém era capaz suficiente para cuidar do seu filho, da sua filha, e algo ser transformado, porque entrou aí uma oportunidade de exercer fé. E essa criança hoje, fora de hora, ela chora: eu quero ir na igreja, eu quero estar com o povo do Senhor. Que transformação! Uma mulher com uma hemorragia, e ao tocar na veste do Senhor foi estancada completamente. E o que Jesus diz para ela? Jesus diz assim: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Não foi o padrão de vida que ela adotou, não foi não, se eu der 3 passos para frente e 4 para o lado vai acontecer, não, nada disso. Foi a fé em Cristo Jesus que encheu seu coração, e ela simplesmente foi para estar ali. Eu quero que você agora pegue esse texto que você achou e que você abriu. Todos nós vamos ficar em pé agora. Vê um texto da palavra do Senhor que diz acerca de um momento que você está passando, que você está vivendo. Não sei, pode ser de enfermidade, pode ser, sei lá. Vê um texto. Abre um texto. Abre um texto da palavra. Nós vamos exercer fé, amém? Nós vamos exercer fé. Nós vamos agora, você vai, todos nós vamos fazer isso juntos, mas você vai agora trazer a voz profética. Você crê? A plataforma da fé, você está aí, ok? Agora, você vai usar o comando de acesso à voz profética. A senha qual é? A palavra de Deus, o texto que você tem aí na mão. O texto que você tem aí, a senha. E você vai declarar: eu creio em muitas situações transformadas agora. Mas se ao sair daqui, e se você chegar na segunda-feira e não tiver resolvido, o que você vai fazer? Perseverar, perseverar, perseverar. Se porventura você não tem Bíblia, não tem celular, você é a pessoa mais desconectada do culto. Pensa num texto que você saiba de cor, mas que seja a palavra de Deus, não que você inventou. Um texto que você saiba da palavra do Senhor, para você declarar agora. Amém? Amém? Eu quero orar. Eu vou orar. E depois que eu terminar de orar, você vai começar a declarar em fé esse texto da palavra do Senhor sobre a situação que envolve a sua vida. Mas você não vai declarar somente hoje. Você vai guardar, e você todos os dias, relembrando, decorando, declarando a palavra do Senhor. Amém? Amém, Pai. Senhor, nós estamos diante da Tua presença.